Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo aqui nós vamos conhecer um alicate em perímetro da WOW. Esse aqui é o CM2100B. O B ali no nome dele aqui tem Bluetooth, ele tem modelo sem Bluetooth também. Ele é um alicate em perímetro bem completo aí, que está com preço muito bom pelas funções que ele tem. Ele é True RMS, tem um display de 20.000 counts, que é bastante coisa para esse tipo de aparelho, tá? Ele mede até 100 amperes, mede AC e DC. E ele tem várias funções aqui. O principal dele, além do Bluetooth, é que ele mede pequenas correntes aí pela garra, que normalmente esses equipamentos não têm essa capacidade de medir pequenas correntes, né? Eles medem só grandes correntes. Então ele é considerado até aí um alicate que mede corrente de fuga, né? Eu vou mostrar aqui outros equipamentos que eu tenho. Ali na garra você vê a categoria dele, categoria 2, 600 volts, categoria 3, 300 volts. Aqui estão as ponteiras dele, a ponteira eu achei um pouco fraquinha. Tá? Podia ser um pouco melhor, ou tem uma qualidade muito boa dos seus equipamentos. Eu vou mostrar outro multímetro que eu tenho da WOW aqui. Ele vem aqui numa caixa de papelão, bem embalado. Uma caixa de papelão simples, vem aqui também com estojo. Tem um manual aqui. E aqui tem o QR Code para você ler aí você ler o QR Code e baixar o aplicativo para o celular, para o iOS ou para o Android. Aqui no manual dele tem toda essa parte aqui das escalas que ele tem. Repare que na escala DC ele mede até 600 volts. Na escala C também mede 600 volts. O interessante aqui na corrente, ó, ele tem tanto DC quanto AC. Ele mede até 100 amperes, mas ele chega a medir 1 miliampere ali na escala na menor escala, né, de 2 amperes. A segunda escala de 20 amperes. Ele vai medir até 10 miliamperes e 100 miliamperes na escala de 100 amperes. Então ele consegue medir correntes bem pequenas aí que a gente pode usar aí para fazer teste de corrente de fuga. Resistência ele mede bastante também, até 20 megaohms. E a capacitância até 20 milifarads, também é bastante coisa para esse tipo de equipamento. Aqui está a máxima frequência dele, 20 MHz. Tá, e a abertura dele da garra é só 17 milímetros. Tem aqui a abertura da garra. Então pode ser que você não consiga usar ele em cabos muito grossos aí, né? Aqui está ele então, design bem bonito. Aqui atrás vai duas pilhas. Aqui na parte de baixo você coloca as ponteiras. Ele é bem pequeno, tipo portátil, tá? Aqui eu tô com o meu multímetro WOW também, o B35T, que também tem Bluetooth. De uma qualidade excelente, muito bom esse multímetro aqui. Eu tenho o review dele que eu fiz há 6 anos atrás. Eu fiz o review desse multímetro, ele está aqui funcionando muito bem até hoje. Destaque aí também para o display dele, que tem uma qualidade muito boa para a gente enxergar o display dele. Então já é bem conhecido, agora começaram a aparecer mais vídeos dessa marca aí, tá? Eu tenho um review também desse alicate aqui para medição de fuga de corrente, que ele mede só corrente AC. Esse Mastec aqui tem o review dele também, ele consegue medir correntes bem pequenas, em torno de miliamperes. Tá, é o Mastec MS2006B. Aqui está escrito, ó, Leakage Clamp Meter, então ele é um alicate perímetro próprio para medição de corrente de fuga. E aqui as ponteiras originais dele, eu não gostei muito que ela sai para o lado, acho que complica um pouco. Eu coloquei outras ponteiras aqui, que tem os bornes retos ali. Eu achei que ficaria melhor assim. Coloquei aqui mais para fazer um teste, né? E vamos começar algumas medições aqui. Eu estou agora medindo aqui uma tensão DC de 1,8 volts. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o display de 20.000 counts, ele marca 1 no primeiro, 9, 4 dígitos depois da vírgula. Então é bastante coisa. E aqui quando ele chegou em 2 volts, ele mudou de escala. Repare que o ponto
se deslocou ali para o lado, ó, e agora ele mostra só 3 casas depois da vírgula. Tá? Isso ocorreu na mudança de escala dos 2 volts. Para ele fazer a apresentação na tela do valor para nós. E quando eu estou baixando aqui, ele não vai trocar de escala no 2 volts de novo, ele vai trocar só lá no 1.8. Quando eu for abaixo de 1.8, ele troca ali a escala, tá? E mudou o pontinho para lá também. Agora tem de novo 4 dígitos depois da vírgula. Então isso é interessante para você ver como você tem mais resolução, né, nesses multímetros de 20.000 counts. Quanto maior os counts, maior vai ser essa resolução de display para você. Certo? Repare assim que ele não troca... Por que ele não troca em cima de 2 volts que ele não troca a escala? Estou subindo de novo. Ó. Só trocou a escala quando chegou perto de 2 volts. Então quando você está subindo, ele troca a escala nos 2 volts. Eu achei ele um pouquinho lento a resposta do display dele. Ó. Vou conectar aqui. Ó, quando eu conecto, ele demorou aí quase um segundo aí para aparecer na tela para nós o valor da medição. Né? E também quando ele troca de escala ali, ele fica você consegue ver que ele zerou um pouco ali o display. Né? Aqui explicando para vocês essa história de trocar a escala em 2 volts e 1.8, isso aí chama-se esterese. Né? Quando você está medindo, está subindo a medição, ele troca em 2 volts, mas quando você está descendo a medição, ele vai trocar lá em 1.8 volts. Ó. Certo? Então, quando você está fazendo uma medição que está indo em torno de 2 volts, ele troca de escala, né? E quando ele tá medindo abaixo de 1.8, ele vai trocar de escala também. Isso acontece porque se você tem um ponto fixo aqui para trocar de escala, ele pode ficar oscilando muito o display, ele fica trocando e complica, você quase não consegue chegar direito à leitura, né? Por isso que tem esse esterese aí na escala, né? Agora estou fazendo uma medida aqui de tensão DC comparando com outro multímetro na fonte de precisão. Agora estava 2.5 volts, agora estou em 5 volts aqui. Repare que eles são bem precisos, bem parecidos à medida, né? Agora estou em 7.5 volts da minha fonte de precisão. Certo? Muito parecido a medição. Em algumas escalas você vê que o alicate de perímetro tem mais resolução, né? Aqui está em 10 volts. Também muito parecido a medida. Então, bem preciso ele na medida de tensão, né? Tensão AC agora, vou colocar aqui para medir uma tensão de uma tomada. Eu só tenho que clicar em Select aqui nos dois para ele mudar para alternada. E coloquei numa tomada aqui de casa, está com 128 volts, 128.7. E o alicate de perímetro também com a mesma tensão. Agora vamos fazer o teste aqui no NCV dele, ele tem a função de NCV. Ele só tem uma sensibilidade aqui, tá? Ele aparece EF no display quando você está nesse teste. E aqui eu não consegui fazer uma boa detecção com esse NCV não, acho que ele é pouco sensível, tá? Aqui eu coloquei a ponteira na fase aqui, para poder chegar com o sensor do NCV mais perto ali, para ele começar a apitar, né? Aí ele funcionou bem até, mas num cabo com uma isolação meio grossa ali, ele não conseguiu fazer detecção. Isso é um problema, tá, pessoal? Porque se você vai confiar num NCV e ele falha, você pode tomar um choque. Então, acredito que esse NCV ele não tem a sensibilidade adequada aqui, talvez para quem trabalha com fase 220, tá? Mas aqui eu tenho fase 127, então não saiu bem o NCV nos meus tests aqui, tá? Agora aqui nós temos a escala de capacitância, resistência, diodo e continuidade. Eu vou no botão Select para ir alternando entre elas, né? Aqui estou na escala de diodo, aqui na continuidade. O meu dedo fica meio marcado ali, ó, quando eu aperto aqui
Ele tem tipo um acrílico aqui na frente do multímetro, que dá um acabamento bem bonito, mas ele tem essa... Com o tempo ele pode dar uma arranhada e uma... Aqui o Bluetooth, você aperta e segura, você ativa o Bluetooth. Aqui tem o botão Hold e tem a luz de fundo do display. Ela é bem fraquinha, tá? Mas ela vai funcionar bem no escuro aí, sem problema. Aqui eu tô com muita luz, mal se nota, né? E o botão azul ali é do zero e do Bluetooth, né? Segurando você faz uma função e um aperto rápido faz outra. Se você ligar o multímetro aqui segurando o botão Select, ele vai desligar o Auto Power Off, aquele APO ali, que é o de proteção que é o que desliga automaticamente o multímetro depois de alguns minutos para economizar pilha. O padrão é sempre vir com ele ativado, né? Então, mas se você quiser fazer um monitoramento por algum longo período sem que se desligue automaticamente, você tem essa opção de desativar o Auto Power Off. Quando você liga o Bluetooth também, repare que ele desliga o Auto Power Off, tá? Automaticamente. Isso para evitar que o multímetro se desligue enquanto você esteja monitorando alguma medida aí pelo seu alicate em perímetro. Aqui estou na escala de... Vamos fazer teste na escala de diodo agora, diodo e LED, né? Selecionei aqui para a escala de diodo. Vou testar um diodo comum agora. Mediu correto ali 0,500. Agora um LED verde aqui, 1.7 volts também. 1.8, um LED amarelo. Agora um LED azul, ele não chega a medir, mas ele chega a acender o LED. E aqui um infravermelho, está aí com 1.6 volts de queda de tensão direta. Agora continuidade aqui, repare que ele responde bem até o bip, né? De acordo com... As ponteiras aqui não são muito boas, se você colocar uma ponteira melhor, responde melhor ainda. Tá, mas está respondendo bem aí sem problema. O bip da continuidade. Agora a gente vai testar a resistência também. Aqui estou com um resistor de 10 ohms. Ele está medindo bem preciso. Agora um resistor de 1K, também está bem preciso. Agora estou com o meu outro multímetro aqui para comparar as medidas, tá? Esse aqui é um multímetro de 22.000 counts. E repare que ele está dando praticamente a mesma medida. Então, isso mostra que o unit ali e o ohm estão bem corretos nas medições, tá? Aqui eu posso usar o botão de zero para zerar a ponteira aqui. Eu zero a resistência da ponteira se eu quiser uma medida mais precisa, né? Então eu seguro as ponteiras em curto, vai mostrar a resistência que ela tem. E aí eu aperto no zero ali para poder fazer a medição. Só que quando eu aperto no zero, ele tira do modo automático. Reparem isso, entendeu? E aqui eu não consigo então agora fazer a medida porque ele está na escala errada, né? Ó, se eu voltar para a resistência menor, eu consigo fazer a medida. Mas ele não está na melhor escala para mim, então eu vou tirar aqui do zero. E agora sim eu consigo fazer a medição. Então a função de zero vai ajudar você nas medidas de pequenas resistências, pequenas capacitâncias, pequenas tensões, né? Aqui um resistor de 10 mega. Certo? Resistores todos medindo corretamente. Comparando ainda com outros multímetros, né? E agora vamos fazer um teste aqui de capacitância. Repare quando eu passo para capacitância, ele já tem uma certa capacitância das ponteiras. Eu posso usar aqui o botão de zero também para descontar essa capacitância das ponteiras. Senão essa capacitância das ponteiras vai se somar à capacitância do capacitor e pode nos dar um erro aí.
Ó, esse aqui é um de 56 pico, aqui é um de 560 pico. Tá medindo muito bem. Agora de 220 nano. Agora estou tentando medir outro aqui, mas ele não consegue por causa que ele está fora da escala. Porque a gente usou o zero ali de novo, né? Então, de novo, essa dica aí do zero só para pequenos valores. Ó, voltei por 220. Aí tirei do zero. Não fez diferença nenhuma o zero para as capacitâncias maiores também. O valor é bem pequeno, né? Agora aqui o capacitor de 1000 micro. Medindo correto também. E agora um de 10.000 micro. Demora um pouquinho mais normal, mas mediu bem também. Sem problema com a medição de capacitância do UOL. A ativação do VFC é na escala de tensão AC, tá? Não mostrei isso antes, mas quando você ativar ele vai ficar mostrando no display VFC, que é para controlador variável de frequência, tá? Para quem usa mais indústria, ele tem essa função para medir tensão corretamente. Agora estou fazendo o teste de frequência aqui, coloquei uma tensão de 5 volts pico a pico e estou aumentando aqui a frequência dela em megahertz aqui. Eu consegui medir aqui até 12 MHz, tá? Mais que isso eu não consegui medir. Mas isso tudo depende do tipo de onda, da amplitude e da frequência da onda, tá? Aqui o Duty Cycle também, eu estou alterando o Duty Cycle aqui, estou medindo no alicate de perímetro. E ele responde bem aí, nos mostrando o Duty Cycle também. Aqui eu tive que botar uma tensão um pouco maior para ele medir corretamente, senão eu não conseguia medir certo. Agora eu vou fazer um teste aqui de fuga de corrente. Eu tenho esse meu testador de tomadas aqui, que ele tem um teste de RCD, que ele gera aí uma fuga de 30 mA para o terra, né? Só que essa fuga é só para fase 220, a minha fase é 110, então ele vai gerar uma corrente um pouco menor aí que 30 mA. E eu vou usar ele aqui para testar aqui sem desarmar o meu DR aqui de casa, né? Então por isso que eu estou testando com essa corrente menor. Ó, aqui no neutro não passa nenhuma corrente, porque essa fuga é gerada entre fase e terra, né? Vou colocar ele aqui no terra agora, na fase agora, ele estava no neutro. E apertando o RCD vai mostrar para nós uma corrente bem pequena ali, ó, de 19 miliamperes. Ó, apertei aqui e apareceu 19 miliamperes, uma corrente bem pequenininha aí, que normalmente a gente só consegue medir com multímetros, né? Vou fazer o mesmo teste aqui com o Mastec, que é próprio para esse tipo de medida. Só que ele só tem tensão AC, né? Só mede corrente AC. Ó, 19,94. Então ele mediu os 19 mA também, mostrando que os dois estão medindo corretamente. Só que o Mastec aqui teve a vantagem de mostrar duas casas depois da vírgula. Então ele tem mais resolução para nós aqui, o Mastec. Tá? Só que o Mastec ele é mais caro e ele não tem todas as funções que o UOL tem. Por isso que eu achei que está valendo bastante a pena esse UOL aqui. Ó, aqui eu estou medindo entre neutro e fase e ele mostrou a fuga de 19 mA, né? Que não é suficiente para acionar nosso DR. O DR funciona no princípio de que a corrente que vai pela fase tem que voltar pelo neutro, né? Se você tiver alguma fuga para a terra, vai ter uma diferença entre essas correntes. O DR vai detectar essa diferença e ele vai chavear, né?
Aqui, por exemplo, se você tem uma corrente, você tem a corrente em um sentido, você vai ter um campo magnético em outro sentido, né? Se você está medindo o campo magnético desse fio, você vai conseguir, através do campo magnético, saber a corrente dele, né? E aqui no neutro, se eu tiver uma carga, uma lâmpada, por exemplo, a mesma corrente que veio pela fase vai voltar pelo neutro, só que no sentido de campo magnético diferente. Aqui eu desenhei errado até o campo magnético, mas a gente só precisa ter essa ideia aqui, tá? Porque na prática a tensão corrente alternada ela vai e volta, mas a gente está usando uma analogia aqui de um circuito de DC para entender, né? Então se você tem 1 ampere indo para um lado e voltando pelo outro, ele vai ter campos magnéticos diferentes. Certo? Então se você medir no primeiro fio aqui, você vai medir 1 ampere e no de baixo também 1 ampere, né? A corrente ela não some do nada, a corrente que vai pela fase vai voltar pelo neutro. A mesma corrente, então você vai medir 1 ampere em cada um dos fios. Se você juntar os dois fios para medir a corrente, você vai medir 0. Botei volts aqui, mas é amperes, né? Vai medir 0 amperes porque o campo magnético é de sentido contrário, então eles se anulam ali. Certo? E agora se você tem aqui uma fuga de corrente de por exemplo, 0,2 amperes por terra, aqui no neutro você não tem mais 1 ampere, você vai ter 0,8 ampere, né? Porque 0,2 fugiu para a carga. E agora você vai ter uma diferença aqui de tensão, de campo magnético, que vai dar uma leitura de corrente diferente. Vai ter 0,2 amperes, tá? O que pode desarmar o seu DR. Então, o que vai desarmar o DR, né? Porque é 200 mA, então quando você mede os dois fios juntos, ele mede a diferença dos campos magnéticos, né? E ele vai conseguir saber se tem uma fuga ou não. Esse é o princípio do funcionamento do DR. Eu vejo muita gente fazendo perguntas aí que se responde se a pessoa conhecer esse conceito aqui, né? E aqui vale também para o caso de você ter mais de uma fase, né? Você pode ter 2 ou 3 fases aqui, não importa. A diferença de corrente tem que ser 0, né? Aqui eu tenho um testador, um analisador de circuito, que é usado aqui para fazer esse teste de DR, para acionar o DR, né? Ele vai gerar essa queda, essa fuga de corrente para o terra, aqui na função de RCD. Quando eu aperto para testar aqui, ele desarma o meu DR e ele mostra ali a corrente que ele fez o desarme, né? E o tempo que ele fez o desarme. Muito interessante esse analisador de circuitos da Mastec. Tem vídeo aí no canal de review dele também para você dar uma olhada. E aqui eu liguei o DR de novo. Certo? Vamos medir então pequenas correntes aqui com o nosso alicate de perímetro, que é o que eu acho que ele tem de grande vantagem, né? Aqui normalmente os multímetros, pessoal, eles têm, para eletrônico, você tem escalas de microamperes, miliampere, né? E ampere. Tá? Então para eletrônica, o ideal mesmo é você ter multímetros, né? E para elétrica é alicate de perímetro, você mede correntes maiores, né? Mas hoje você tem aí agora esses alicates amperímetros que estão medindo correntes bem pequenas, né? Então tá ficando no meio termo aí, né? Aqui o que eu estou fazendo então é medir a corrente aqui de uma lâmpada da Toshiba, uma lâmpada LED. Ele está medindo uma corrente aí. Ele está para DC aqui, deixa eu trocar para C. Agora sim, ele está medindo a corrente de 216 miliamperes. E eu vou comparar aqui com o nosso OU aqui. Ele está medindo aí cerca de 200 miliamperes. Tem uma certa diferença aí de uns 15, 16 miliamperes. Tá? Na verdade, o multímetro, a corrente passa em série com ele, então é sempre mais preciso do que um alicate de perímetro, onde a medição é feita através do campo magnético, né? Captando o campo magnético que é gerado pelo fio, né? Aqui então ele está com o Mastec, ele não consegue medir na escala de 60 ampere, é muito grande para ele, não tem resolução. De 20 ampere também não consegue, então o Mastec tem esse problema, ele é muito bom para pequenas correntes ali,
mas em torno aí de 100, 200 miliamperes ele não vai conseguir medir para nós. Então, até foi um inscrito que me alertou isso quando eu fiz lá o review do Mastec, né? Ele tem esse probleminha aí. Esse aqui também é um alicate de perímetro muito bom, custo-benefício, né, da Unity, 204 Plus. E ele consegue medir aqui também, ó, consegue medir cerca de 180, 0,18 seria 180 miliamperes, né? Mas sem muita resolução ali, então ele pode ser 180 ou 190, né? Agora esse Mastec aqui, que mede até 1000 amperes, ele não tem resolução para medir pequenas correntes, ó. Certo? Ele estou na escala de 60 amperes. Então, isso é o normal dos alicates amperímetros para elétrica, né? Eles não têm essa capacidade de medir pequenas correntes. Aqui eu estou com o Fluke, equipamento caríssimo, né? E ele mede 0,1, 0,2, então você não tem exatamente a medida, né? Uma coisa que você pode fazer para medir pequenas correntes com os alicates amperímetros de grandes correntes é você dar várias voltas no fio ali, na garra ali, e então ele vai multiplicar o campo magnético. Então, se você tem 10 voltas de fio, você divide essas voltas por a medida, divide pelo número de voltas de fio que você deu ali na garra. E existem também esse tipo de line splitter aqui que chama, né? Que você tem ali um X1, um X10. Agora vou medir uma corrente de um LED aqui. Vamos ver se o O consegue medir uma corrente em torno de 20 mA de um LED, né? DC, né? Acho que o da Unity, o 211, ele consegue medir corrente de LED DC, né? Aqui estou medindo 12,4 miliamperes no multímetro da O. Vamos colocar agora para medir aqui no nosso alicate perímetro. Ele está medindo errado aqui porque ele tem já uma certa... A gente precisa usar o zero aqui, ó. Repara que se eu tirar daqui, ó, ele já está medindo ali 0,062. Então eu tenho que usar o zero aqui. É normal em escalas DC a gente precisar dar uma zerada aqui no display antes de medir pequena corrente, né? Ó, ele está medindo 14, cerca de 14 miliamperes, né? A gente estava com 12 ali. Então ele está aqui entre 13 e 14. Ficou bem preciso, até mais preciso que as correntes que eu medi em AC. Estou medindo uma corrente grande aqui de um aspirador de pó, cerca de 10 amperes, né? E aqui todos medem muito, muito igual, né? Eu testei vários alicates amperímetros que eu tenho aqui, da Mastec, da Unity. Todos medem em torno de 9,5 amperes. Ó, aqui então eu abri o aplicativo. Ele tem o mais lá em cima no canto, que a gente clica nele para adicionar um dispositivo. Clicando ali, ele vai escanear Bluetooth para localizar os dispositivos. Aqui ele localiza aquele número embaixo dele é o MAC address dele, né? Que vai ajudar você a identificar diferentes dispositivos, né? E quando ele conecta, ele já aparece aqui a função que ele está, no caso capacitância aqui, né? E aí ele vai mostrar a medida aqui direto nessa tela. Se eu tiver mais de um equipamento aqui, vai mostrar embaixo o outro equipamento. A gente pode digitar o nome dele, né? E a gente consegue monitorar vários equipamentos aqui. Várias medidas de diversos equipamentos na mesma telinha, o que eu acho bem bacana, né? Pena que não funcionou com o meu multímetro. O multímetro só funcionou com o sistema antigo, né? Ó, coloquei para escanear. Esse BDM começa com MAC address 98 ali. Ele é o multímetro, né? Quando eu clico para conectar, ele dá falha, né? Mas se eu abrir o sistema antigo, ele aparece aí, eu consigo adicionar ele. Eu não consigo adicionar o alicate perímetro, mas só o multímetro no sistema antigo aqui. E esse sistema antigo é bem completo também. Você tem ali também o gráfico, tem
o log ali, né, das medições pelo tempo, né, a medida e o tempo, certo? Então, uma pena que não deu para colocar os dois juntos aqui, mas vamos por aqui mesmo. Eu estou aqui na medição de capacitância. Quando eu clico em cima dele ali embaixo na parte de dados, né, eu tenho aqui todas as medições também. Eu posso expandir essa tela e aqui na parte de cima eu tenho o gráfico também. Eu posso alterar as escalas dele ali. Aqui também eu posso clicar lá no disquetezinho lá em cima para salvar os dados e dar um pause lá em cima. E eu consigo salvar os dados aqui salvar os dados e armazenar aqui no celular, né? Aqui eu consigo abrir os arquivos, posso ver os arquivos offline. Eu tenho um arquivo offline já que eu salvei antes. Aqui eu posso abrir os arquivos. Ó, eu vou aqui no arquivo, aí tem algumas opções, posso remover e tal, certo? Aqui clicando na tela ali, eu tenho aqui algumas opções a mais também, ó, para gravar, para ler uma gravação que eu já fiz. Lá em cima eu tenho o alarme, né, que eu posso configurar também. O alarme eu vou aqui nas configurações, no threshold da alarme aqui, ativo ele. Aí eu tenho o alarme por passar de um limite ou por estar abaixo de um limite, né? Eu vou colocar aqui um alarme se ele estiver abaixo de 50 microfarads. Eu estou medindo ali mais que isso, né? Então ele vai alarmar se eu deixar esse alarme aqui. Tem que salvar o alarme também. Ó, então ele está alarmando aqui porque está abaixo de 50 microfarads. Então ele fica piscando ali e apitando. Eu posso desabilitar o alarme naquela sirenezinha ali em cima, né? Você pode fazer a gravação offline, né? Nesse caso você vai apertar ali para fazer a gravação e aí ele vai desconectar do Bluetooth do multímetro. O multímetro vai ficar gravando numa memória interna dele e assim que acabar a memória ele vai desconectar, né? Ou você pode conectar de novo no multímetro e quando você conectar ele vai parar de gravar e aí você vai ter que baixar, né, pro celular, né, as medidas que estão no alicate perímetro para você poder fazer a leitura aí no seu aplicativo. Então, é bem interessante esse aplicativo, é bem completo, tem algumas funções ali que você consegue também acionar o zero, acionar o hold, né? Acionar o backlight, o select também. É bem interessante porque alguns desses aplicativos eles são só de mostrar leituras, esse que você consegue enviar comandos para o multímetro também, né? Certo, pessoal, eu gostei bastante desse alicate perímetro, ele é bem completo, tem bastante funções. Ele tem Bluetooth, ele tem 20.000 counts, ele mede pequenas correntes, certo? A medição de resistência e capacitância tem um range bem amplo. E me chamou a atenção o preço dele ali, que está em torno de R$ 300, comparado com os outros que, tipo o Mastec, aquele para pequenas correntes, ele tá cerca de R$ 500. Os da Unity também para medição de fuga de corrente também estão tudo nessa faixa de R$ 500. Esse aqui, apesar de não ser próprio para medição de fuga, ele consegue medir correntes muito pequenas e tem muitas outras funções, né, que são bem úteis. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse. Lembrando que agora a Receita está apertando aí nas taxações, tá? Eu não fui taxado, mas é sempre bom deixar avisado aí que podem ocorrer problemas. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.